Hola Adriel Sonaglio y sé muy bienvenido a la segunda clase de la Semana del Español de Verdad. La Semana del Español de Verdad es una serie de clases en línea y gratuitas en donde te voy a mostrar cuál es el mejor método para aprender español dentro de poco tiempo de una manera sencilla y que funciona para cualquier persona. Y ahora en la segunda clase vas a aprender cuáles son los 4 pasos fundamentales para ganar confianza para hablar en español y aún transformar tu día a día en una herramienta potente para ayudarte a aprender naturalmente el español. Bom, e se tu ainda não assististe a primeira aula, eu sugiro que tu pauses este vídeo, assistas a primeira aula e depois voltes aqui para assistir a segunda aula. Na primeira aula, eu mostrei por que o espanhol é o caminho mais rápido para alcançar a fluência em um segundo idioma. E além disso, eu dei várias dicas de vocabulário e falsos cognatos. É muito importante que tu assistas em sequência às aulas e que tu baixes os materiais em PDF, pois isso fará total diferença no teu processo de aprendizagem. E também para que ao final da Semana do Espanhol de Verdade, tu consigas dar continuidade aos seus estudos. E além disso, as aulas estarão liberadas somente pelos próximos dias. Por isso não deixa para assistir depois, pois em breve elas sairão do ar, ok? Bom, e agora eu gostaria de agradecer às milhares de pessoas que estão participando e deixando seus comentários na Semana do Espanhol de Verdade. Meu muito obrigada. É incrível ver essa comunidade de pessoas se unindo para aprender de verdade o espanhol, pois sabem que o portunhol não é o suficiente, seja para viagens, intercâmbio, para concursos ou mercado de trabalho. E hoje, nessa segunda aula, eu vou te mostrar quais são os 4 passos fundamentais para aprender espanhol de um jeito simples, prático e o melhor de tudo, que realmente funciona. E na próxima aula, a aula 3, que entra no ar na quinta-feira, nós vamos ter uma aula prática, onde eu aplico esse método que eu vou te mostrar hoje aqui. Lembrando que abaixo deste vídeo tem um botão para tu clicares e baixares o material dessa aula. E também tem uma pesquisa para tu responderes. É bem simples e rápido. É importante que tu a respondas para me ajudar a entender quais são as tuas maiores dúvidas na aprendizagem de espanhol. Agora então te concentra aqui, fecha as distrações, pega o teu papel e caneta e fica comigo até o final da aula. Essa é uma aula muito importante, pois é a base para tu aprenderes um idioma. E para iniciar nossa aula, eu gostaria de propor um teste. Eu vou dizer uma frase em espanhol e o teu objetivo é tentar traduzir para o português e ver se tu conseguirias entender caso alguém estivesse dizendo-a para ti. Ah, e uma dica, a frase a qual eu vou falar é de uma situação que pode acontecer em qualquer viagem. E a frase é: Pedí al camarero una ensalada de pollo con berro, lechuga, remolacha e zanahoria. Estava muy exquisita. Agora eu vou dar alguns segundos para tu pensares e traduzires. E aí, conseguiste entender a frase? Ou ainda, tu conseguirias dizer isso para um nativo? Se tu não conseguiste, não te preocupa. Tu vai sair dessa aula sabendo do que estão falando e ainda conseguirás pronunciar cada palavra corretamente. Então agora eu vou explicar quais são os 4 passos para aprender espanhol e eu vou usar essa frase de exemplo para tu veres como é possível e simples de aplicar esse método. Vamos lá! O primeiro passo é entender as principais diferenças na pronúncia entre espanhol e português. Como tu já sabes, algumas palavras do espanhol e do português são parecidas, pois têm a mesma origem. E é exatamente por isso que um brasileiro que nunca teve aulas de espanhol consegue pegar um texto e compreender parte dele. Mas eu preciso chamar a atenção para 2 aspectos. O primeiro são os falsos cognatos. Eu vou explicar mais sobre isso na aula 4, mas eu já adianto que falsos cognatos são palavras que são parecidas, mas possuem significados diferentes no português e no espanhol. E o segundo aspecto, e o mais importante, é a pronúncia. O espanhol e o português possuem grande diferença na sua pronúncia. A maior parte dos brasileiros não estão atentos para isso e por isso quando vão se comunicar com alguém, simplesmente não conseguem e acabam travando. Mas podes ficar tranquilo, pois tu não precisas dominar cada detalhe de cada palavra da língua espanhola. O que tu precisas é dominar a pronúncia de cada letra do alfabeto espanhol. E assim tu conseguirás pronunciar qualquer palavra, mesmo que tu nunca tenhas visto antes.
Vamos ver isto com um exemplo que eu dei no início da aula. Eu separei algumas letras com pronúncias diferentes do português. A primeira delas é o B, que tem estava. Estava significa estava, mas a pronúncia do B em espanhol é um pouco diferente da pronúncia em português. No espanhol, a letra B geralmente é pronunciada com menor pressão labial, parecendo um intermédio entre o B e o V. Mas cada país tem o seu jeito de pronunciar, podendo ser mais puxado para esse jeito ou mais puxado para um B ou um V. Eu vou falar 2 vezes a palavra e repete depois de mim para praticar. Vamos lá? Estava. Estava. E agora vamos treinar com outras palavras que levam a mesma letra? Então repete lá. Boca. Abogado. Muy bien. A próxima letra que possui uma pronúncia diferente do português é o R, que está presente nas palavras remolacha, que é beterraba, zanahoria, que é cenoura, e camareiro, que é garçom. Como no português, para pronunciar o R, há mais de um som para essa letra e a pronúncia irá variar de acordo com qual posição o R está na palavra. Quando o R está no início da palavra ou quando há um R duplo no meio da palavra, ele deverá ser pronunciado forte, como alguns gaúchos pronunciam, e a língua vibra no céu da boca mais para perto dos dentes. E muito cuidado aqui, diferentemente do português, o R no espanhol no início das palavras não tem um som suave sem vibrar. Esse som suave no espanhol é feito, por exemplo, pela letra J. Por isso o certo é remolacha, vibrando o R, e não remolacha sem vibrar como no português. Já quando ele estiver no meio ou final da palavra, possuirá um som fraco, igual pronunciamos carinho em português. Então vamos praticar com as 3 palavras que eu separei da nossa frase de exemplo? Então repete lá. Primeiro o R forte. Remolacha. Remolacha. E agora com o R fraco. Repete lá. Zanahoria. Zanahoria. Camareiro. Camareiro. E agora eu separei 2 dígrafos que aparecem na frase do teste. Os dígrafos são composições de 2 letras que emitem o mesmo som. O primeiro dígrafo é o ed ou doble L que temos em pódio. A pronúncia é a mesma da letra Y, porém ainda há lugares onde tu poderás ouvir um som parecido com o nosso LH, como em regiões da Espanha. Existem 4 pronúncias mais comuns do ED e do G, que é o Y, e eu vou citá-las usando o exemplo de pódio. Tu poderás escutar pollo, pollo, pojo ou pocho, dependendo da região ou do país onde tu estiveres. Eu vou utilizar de uma das pronúncias mais comuns que há para tu repetires frango em espanhol para praticar. Então, repete lá. Pollo, pollo. Foi! E na frase também aparece o dígrafo che, que é o CH, em lechuga, que significa alface, e em remolacha, que significa beterraba, como eu disse anteriormente. O dígrafo che se pronuncia com um tom seco, como o TCH do tchau em português. Importante ressaltar que, como em espanhol o CH já tem o som de ch, não é necessário colocar o T, apenas o CH. Então, repete as palavras. Lechuga. Lechuga. Remolacha. Remolacha. Então, resumindo o primeiro passo, o espanhol é um idioma fonético e da mesma forma com que as palavras são escritas, elas são pronunciadas. Por isso, tu precisas aprender e dominar a pronúncia de cada letra do alfabeto, pois quando tu vires uma palavra, mesmo que seja pela primeira vez, tu conseguirás pronunciá-la. E assim entramos no segundo passo fundamental. Dominar o vocabulário das principais situações. No início, para aprender a falar espanhol, tu não precisas estudar tudo nos mínimos detalhes gramaticais. Não precisas ficar decorando todas as regras gramaticais, nem ficar se preocupando sobre como cada palavra deve ser formada. Mas o que tu precisas fazer é focar em aprender o vocabulário, diálogos e expressões das principais situações. Se tu vais viajar, por exemplo, foque em aprender o vocabulário de situações como aeroporto,
compras, lazer e restaurante. Assim, tu dominarás 90% do que tu precisa saber para viajar tranquilamente. Como o teste aqui da aula que se refere a uma situação de um restaurante. Eu separei algumas palavras que são do vocabulário de um restaurante e eu vou te mostrar o que significam. Como, por exemplo, berro, que significa agrião, camareiro, que significa garçom, ensalada, que significa salada, lechuga, que significa alface, remolacha, que significa beterraba, zanahoria, que significa cenoura, e tem também a palavra exquisito, que foi usada no feminino na nossa frase de exemplo, que é um falso cognato e significa delicioso, requintado. E nós temos mais algumas palavras que tu precisa saber quando fores a um restaurante. Pescado, pescado, estofado, estofado, helado, helado, pasta, pasta, cerveja, cerveja. Portanto, apenas sabendo o significado e a pronúncia dessas palavras, tu já consegues te virar em um restaurante fora do país e evita ficar perdido sem saber o que pedir ou sem entender o garçom. Então, resumindo o segundo passo, tu precisas entender e dominar o vocabulário das principais situações em espanhol. E agora, vamos então para o nosso passo número 3. Treinar o ouvido para entender o que os nativos dizem. Então, depois que tu viste que é preciso entender as diferenças na pronúncia e aprender o vocabulário das principais situações, agora é o momento de dar continuidade e avançar nas habilidades de compreensão em espanhol. Isso porque é mais importante saber ouvir do que falar bem. Se tu já viajaste, por exemplo, tu sabes que quando queres pedir algo, mesmo que tu não saibas exatamente como dizer aquela palavra, tu fazes gestos, falas devagar e as pessoas conseguem entender. Porém, se tu não consegues entender o que os nativos dizem, tu não consegue se comunicar, pois tu não vai saber o que eles estão dizendo. E se tu já viajaste para algum país que fala espanhol, ou mesmo já viu séries ou vídeos em espanhol, tu sabes que eles falam bem rápido. Então tu precisas treinar o teu ouvido para entender bem. Vamos ao teste. Antes da minha explicação aqui na aula, se alguém chegasse para ti e dissesse: "Pedi al camarero una ensalada de pollo con lechuga, remolacha e zanahoria. Estava muito exquisita." Será que tu conseguirias entender? E é exatamente por isso que é mais importante saber ouvir do que falar bem. Portanto, tu deves treinar para entender o que as pessoas dizem. E como tu podes fazer isso? Basta passar algum tempo em contato com o idioma, escutando, aprendendo como as palavras são pronunciadas e pegando o jeito de como o espanhol é falado. E para isso, tu podes fazer pequenas coisas, desde mudar o idioma do teu celular para o espanhol, escutar músicas, podcasts, rádios em espanhol, enquanto tu arrumas a casa, enquanto diriges, enquanto estás malhando. E no teu tempo livre, tu podes assistir filmes, séries, onde tu podes colocar o áudio e até mesmo as legendas em espanhol. E tu já reparaste como o espanhol cresceu e está aumentando a sua inserção nos últimos tempos? Nas rádios, nas novelas, as músicas em espanhol estão bombando, o que facilita muito a nossa imersão com o idioma. Eu, por exemplo, além do português e do espanhol, falo inglês, italiano e estudo francês e alemão. E para aprender todos esses idiomas, eu iniciei dessa mesma forma, escutando e me familiarizando com a maneira com que o idioma é pronunciado. Nas primeiras vezes, pode parecer que não faz sentido, mas eu te garanto, quanto mais contato tu tiveres com o espanhol, mais as palavras se tornarão familiares e tu já vais ver o teu progresso. E aqui eu vou te dar uma outra dica. Divirta-se. É importante tu te divertires, teres consistência nos teus estudos e não te preocupares, pois tudo tem o seu processo de aprendizado. Mas é claro que tu podes acelerar e ter resultados mais efetivos. E é exatamente isso que eu estou mostrando aqui na Semana do Espanhol de Verdade. Então, resumindo o terceiro passo, treine o ouvido para entender o que os nativos dizem. E por fim, o quarto passo é repetir o que tu aprendeste. Tu já passaste por aquela situação onde tu estudaste algo, mas quando precisaste falar tu não conseguiste, pois já tinhas esquecido como era? Isso aconteceu pois tu não usaste nenhum método para te ajudar a repetir e gravar as informações estudadas. Por isso, tu precisas repetir e rever aquilo que tu aprendeste para fixar o aprendizado e saber usar quando precisar. Eu vou repetir a frase do exemplo mais algumas vezes e tu vais ver como fica mais fácil de compreender. Repete depois de mim. Pedi al camarero una ensalada de pollo con lechuga, remolacha y zanahoria. Vamos mais uma vez essa frase? Vamos lá.
Pedí al camarero una ensalada de pollo con lechuga, remolacha y zanahoria. Estava muito exquisita. Então agora tu pode perceber que ficou muito mais fácil de compreender do que quando tu ouviste pela primeira vez. Da mesma forma é para quem está estudando um novo idioma. Tu precisas repetir várias vezes aquilo que aprendeste para não esquecer. E a melhor maneira é tu teres um material escrito junto com o áudio, para poder ler e escutar quantas vezes precisares até fixar tudo. Por isso, na aula 3, onde vamos estudar um diálogo bem interessante em espanhol, eu vou disponibilizar um áudio MP3 juntamente com um material em PDF para tu baixares, estudares, leres e ouvires quantas vezes precisares. Vai ser bem legal, não perca a aula 3. Então, os 4 passos são: entender as principais diferenças na pronúncia entre espanhol e português, dominar o vocabulário das principais situações, treinar o ouvido para entender o que os nativos dizem e repetir o que tu aprendeste. Com os 4 passos que tu viste nessa aula, é possível aprender muito mais rápido, ganhar confiança e dominar vários assuntos em espanhol em pouco tempo, sem que tu precises decorar todos os detalhes gramaticais e perder tempo com aquilo que não funciona. Então, já imaginaste se tivesse todo esse método pronto e organizado para ti, com tudo aquilo que tu realmente precisas para aprender a falar em espanhol com confiança e com qualquer pessoa em qualquer situação? Bom, foi exatamente isso que eu criei. Eu reuni todos esses passos com as melhores dicas de pronúncia, vocabulário e comunicação em um curso 100% online. Se tu queres aprender de verdade, avançar definitivamente de nível e se livrar do portunhol, no vídeo 5 que entra no ar na terça-feira, eu vou abrir as matrículas para o meu curso de espanhol, o Método Espanhol de Verdade. Lá eu vou te mostrar todas as informações necessárias para tu realizares a tua matrícula, combinado? Agora clica no botão embaixo deste vídeo para baixar o material dessa aula. Além disso, também tem um botão para tu clicares e responderes a pesquisa. É super rápido e simples de responder. E respondendo, tu me ajudas muito. Posso contar contigo? E lembrando que quinta-feira entra no ar a aula 3 da Semana do Espanhol de Verdade e vai ser uma aula super completa em que eu vou te mostrar o método Espanhol de Verdade na prática. E além do material da aula em PDF, tu também vais ter o áudio MP3 para praticar a tua pronúncia e treinar o diálogo que eu irei ensinar na aula. E agora deixa o teu comentário dizendo qual foi o teu passo favorito. O teu comentário é muito importante para mim, pois assim eu vou saber o que tu estás achando da Semana do Espanhol de Verdade. Então eu espero o teu comentário. Até a próxima aula. Hasta pronto. Tchau. Meu nome é Letícia, eu tenho 17 anos, vivo em Recife, Pernambuco e